Meus irmãos, então vamos agora ouvir a voz do Senhor pela pregação de sua palavra, e para isso nós vamos retornar ao primeiro livro dos Reis, no seu capítulo de número 10, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10, e nós faremos a leitura do versículo 9 até o versículo 13. Este capítulo de número 10, no seu início, narra o encontro da rainha de Sabá com o rei Salomão. E nós começamos a ver a primeira parte desse encontro no domingo passado. Nós retornamos agora para ver a segunda e última parte desse encontro da rainha de Sabá, ou também chamada por Jesus Cristo da rainha do sul, com o rei Salomão. Primeiro livro dos Reis, como está em nossa liturgia, na mensagem que será pregada, capítulo de número 10, de 9 a 13. Irmãos, a rainha de Sabá, depois de ter visto toda a glória, depois de ter conhecido da sabedoria de Salomão, então veja o que ela disse a partir do versículo 9. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. E aí então o escritor continua. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus Santo e bendito, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor nos abençoe na pregação da sua palavra, que o pregador fale fiel à sua palavra, ó Deus, e que nós, pelo Espírito Santo que habita em nós, em todo aquele que crê, esteja pronto, de mente e coração, a ver a glória de Cristo, a honrar a sua majestade, a dedicar não só a si mesmo, mas os seus bens a Ele, e receber dele bênção incomparável. Assim nós oramos, nos preparando para ouvir a tua palavra, em o nome do Senhor e Rei Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós vimos, a fama de Salomão, a glória de Salomão, alcançou todo o Oriente Médio e chegou até o reino da rainha de Sabá. O reino da rainha de Sabá ficava no extremo sul do Oriente Médio, o extremo sul do deserto da Arábia, da península da Arábia. Lá no final ficava o reino da rainha de Sabá. E lá ao norte, no extremo norte, estava o reino de Salomão. E essa rainha, sabendo da glória, ouvindo falar da sabedoria de Salomão, ela mesma fez questão de ir pessoalmente, atravessando todo o deserto árabe, todo o deserto do Oriente Médio, para chegar a Jerusalém e ver Salomão com seus próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos da sua sabedoria. E nós vimos domingo passado, nós aprendemos, mediante esta verdade no texto, essa narrada aqui no texto, que nós aprendemos então que como Jesus Cristo é incomparavelmente maior do que Salomão, e se a rainha de Sabá fez todo o esforço de pessoalmente conhecer a Salomão, quanto esforço nós devemos fazer ainda mais para conhecer a Cristo pessoalmente. Quanto mais esforço nós devemos fazer para conhecer a Cristo em sua palavra. Você tem feito esse esforço?
Você tem ido à palavra de Deus que revela o Rei Jesus Cristo e a sua glória e o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, a sua severidade, a sua justiça. Você tem ido pessoalmente conhecer Jesus Cristo. Você tem se esforçado. Isso nós vimos e nos perguntamos no domingo passado. Mas a rainha de Sabá não só fez questão e esforçou-se para ver e ouvir da sabedoria e da glória de Salomão por ela mesma, mas ela também honrou a incrível sabedoria de Salomão em todas as coisas que ele fizera em seu reino. A partir do verso de número 4, diz assim: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou boquiaberta. Aqui no texto, ficou fora ou como fora de si, e disse ao rei Salomão, à rainha de Sabá: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade. Sobrepujas, rei Salomão, em sabedoria e prosperidade, a fama que ouvi. Ela exaltou, ela de fato honrou a incrível sabedoria do rei Salomão. Quanto mais nós temos o privilégio e o dever de honrar a sabedoria do Rei Eterno, incomparável. Quem é Salomão perto do Senhor Jesus Cristo? Ah, meus irmãos, nele, no Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não há nada que Cristo não saiba. Ele é absolutamente onisciente como Deus. Sua sabedoria é infinita. Ele é o único Deus verdadeiro. E nós vimos no domingo passado que assim nós devemos honrar a sabedoria do Rei Eterno, Jesus Cristo, contemplando a criação que ele trouxera do nada, como diz a Bíblia. Da sua palavra, da boca da sua palavra, o verbo trouxe à existência, do nada, as coisas que existem. Irmãos, todo esse universo que nós mal conhecemos, veio a existir pela palavra que é Cristo. Do nada, ele criou todo esse poderoso universo, imensurável universo, desconhecido universo, pela palavra do seu poder. Contemple essas coisas, medite nessas coisas. Que segurança, que amparo, que alegria saber que nós estamos guardados na mão daquele que é o bom pastor, como diz o Evangelho de João, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos criou, tem poder sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre as realidades terrenas, sobre as realidades espirituais. Medite nessas coisas, meu irmão. Gaste tempo honrando a sabedoria de Cristo, meditando nessas coisas. Veja o que ele criou. Contemple a sabedoria em suas palavras. Leia a Bíblia. Leia as palavras de Cristo. Vá ao Evangelho. Veja como ele falou. Ninguém falou como ele. A sua palavra é como uma espada a penetrar-nos, que divide todo o nosso ser, que sonda o insondável. Ela, de fato, nos perscruta, ela nos conhece, a sua palavra, que sabedoria, ela nos consola, ela nos adverte, ela, de fato, nos chama atenção, ela nos alegra. Que palavra, que sabedoria tem o Senhor Jesus em suas palavras. Contemple essas coisas, contemple a obra da salvação, pense na obra poderosa, justa, misericordiosa ao mesmo tempo em Cristo Jesus. Veja como Deus foi sábio em Cristo e como Cristo de fato tem a sua glória na cruz, como ele resolveu o nosso problema com Deus, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Veja como ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados e nos deu agora da sua paz, nós pecadores. Contemple a sua obra de salvação. Pense nessas coisas.
Contemple a sua obra na igreja. Veja como Cristo está nos reunindo. Como eu falei, nós falamos domingo passado, pessoas tão diferentes, criadas de maneira tão diferente, com personalidades diferentes, mas Deus tem nos unido como um só povo, tem nos dado graça, tem nos dado o seu Espírito, a sua palavra nos conduzir, como agir uns com os outros. Veja esse milagre, irmãos, veja esse milagre que é a igreja de Cristo. Veja que milagre é a igreja de Cristo. Veja, irmão, domingo após domingo nos reunirmos como um povo dele, como irmãos uns dos outros, como súditos do Senhor Jesus, desse Rei maravilhoso. Veja este milagre, irmãos. Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa nesse domingo. Nós estamos aqui diante da palavra dele. Não há nenhuma atração aqui, não há nada que o mundo possa se alegrar aqui, mas eis-nos aqui novamente, domingo após domingo, crendo em sua palavra. Veja que milagre é a obra de Cristo em sua igreja. Veja a sabedoria dele nessas coisas. Honre ao Senhor e a sua majestade. Se a rainha de Sabá honrou a Salomão pelas coisas que ele fez, quanto mais, incomparavelmente, o Senhor Jesus deve ser honrado pelas coisas que ele fez, faz e fará. Mas agora nós entramos no texto de hoje. Essa primeira parte foi a lembrança do que vimos domingo passado. A rainha de Sabá, ela quis conhecer pessoalmente a sabedoria de Salomão e ver a sua glória com seus próprios olhos. Ela, como nós vimos, honrou a sabedoria de Salomão em tudo o que ele fez, em todas as suas construções, a maneira como ele administrava o seu reino. Mas ela fez mais. Ela adorou a majestade real. Ou seja, ela adorou o Deus de Salomão e o rei que Deus estabeleceu. Veja o versículo de número 9. Vamos ver juntos? Leiamos. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para se colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, e te constituiu rei para executar os juízos. Irmãos, não é interessante, não é maravilhoso perceber algo aqui? A rainha de Sabá conhecia consideravelmente a história de Salomão. Ok? Veja as palavras que ela usa. Bendito seja o Senhor, ou seja, ela sabia o nome de Deus, Yahvé. Ela sabia o nome pessoal de Deus. Toda vez que na Bíblia nós encontramos esse Senhor, principalmente no Antigo Testamento, em caixa alta, é o nome de Deus, o nome pessoal dele. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Nós já vimos no início de 1 Reis que houve uma movimentação de alguns filhos de Davi e seus servos para tirarem o trono de Salomão. Lembram-se? Mas Deus havia prometido a Davi que Salomão iria reinar no trono. Ele se assentaria no trono. E assim se cumpriu. A rainha de Sabá conhecia essa história. Ela diz, bendito seja o teu Deus que te escolheu ou se agradou de ti para te colocar no trono. Ou seja, foi Deus que te colocou no trono. É interessante isso, né? Esta rainha árabe, longe de Israel, estrangeira a Israel, ela perceber essas coisas, ela conhecer essas coisas, falar com tanta propriedade, não é interessante isso? E ela diz mais, ela diz assim, é porque o Senhor ama Israel para sempre, que deu um rei como tu a Israel. Ter um rei como o Senhor, rei Salomão, é a prova de que Deus ama Israel. É a prova de Deus quer bem a Israel. É interessante esse versículo, porque este louvor que a rainha de Sabá presta a Deus, e há, no caso, o ungido de Deus, que ali, no caso, era Salomão, é resposta da oração de Salomão. Sabiam? O fato da rainha de Sabá vir de longe, adorar ao Deus de Salomão, dizer bendito seja o Deus de Israel, o Senhor, é resposta à oração de Salomão. A oração que nós vimos, aquela oração cumprida e belíssima que nós vimos lá no capítulo 8. Eu vou só lembrar o que lá ora Salomão, uma parte da oração, Salomão diz assim, também, Senhor, ouve ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, sim, porque ouvirão do teu grande nome,
e da tua mão poderosa e do teu braço estendido. Faça isso, ó Deus, segundo a tua vontade, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E agora a rainha de Sabá vem de uma terra distante, porque ouvira do nome do Senhor e de Salomão, seu ungido, e bendiz ao Senhor e louva ao Senhor, porque Salomão havia orado por isso. Meus irmãos, Deus ouve a oração que é feita segundo a vontade dele. Você tem orado pelos seus parentes? Você tem orado com fervor pelos seus parentes que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que estão longe deles? Deus tem prazer em ouvir orações assim. Conta a história que Agostinho possuía uma mãe muito piedosa. Santo Agostinho possuía uma mãe muito piedosa. Mas Santo Agostinho, antes de ser um dos teólogos e crentes da igreja cristã, ele vivia numa vida de pecado, uma vida de lascívia, de pecados sexuais. Tanto que há uma famosa oração de Agostinho, lembram-se? Agostinho, nesta oração, dizia: Senhor, dai-me castidade, mas ainda não. Senhor, me dá pureza sexual, mas ainda não, dizia Agostinho em suas pretensas orações. Mas a mãe de Agostinho orava muito por ele, diz a história. E certa feita, a mãe de Agostinho foi ter com um dos líderes religiosos que a acompanhava em sua vida cristã, e ela chorou e derramou lágrimas por Agostinho. Aí o líder religioso disse a ela: vá para casa, minha irmã, vá para casa descansada. Deus não deixará de ouvir a oração de tantas lágrimas. Deus não deixará de ouvir a oração de tantas lágrimas. Vá para casa. E Agostinho, então, por fim, se converteu ao Senhor. E foi um dos grandes teólogos, um dos grandes homens piedosos da igreja cristã. Deus tem prazer em ouvir oração, irmãos. Deus tem prazer em ouvir orações. Deus tem prazer em salvar os que não creem nele. Ore ao Senhor, e Ele ouvirá a sua oração. Mas ore com fervor. Todo aquele que procura, encontra. Todo aquele que pede, ser-lhe-á dado. Todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Bata, bata, bata com todo o seu coração, e Deus abrirá. Deus ouve orações. Irmãos, a rainha de Sabá reconheceu que Salomão era um presente de Deus, o presente que Deus dera a seu povo, um presente do seu amor eterno. Quando Deus dá bons reis a uma nação, é porque Deus quer o bem dela. E quando Deus dá maus reis, é porque Deus quer puni-la. Não é à toa que a nossa nação, o Brasil, tem mais maus reis do que bons. Porque é uma nação que vive em pecado. Uma nação evangélica, uma nação religiosa, jamais permitiria o que aconteceu ontem. Jamais permitiria que alguém como ontem entrou aqui no Brasil entrasse. Uma nação verdadeiramente cristã. E nós estamos longe, muito longe disso. Mas muito longe mesmo. Deus se apiede de nós, igreja do Senhor, no meio de uma nação corrompida. É o que é a nossa nação. E não se enganem, nossa nação caminha para o caos. Quando tudo isso acontece, quando há mau governo e imoralidade à plena luz do dia, então é porque Deus trará juízo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Nós devemos nos preparar. Nós devemos nos preparar. Biblicamente, tendo uma vida santa. Como é que você se prepara? Sendo um santo de Deus, vivendo a sua vida diante de Deus, arrependido dos seus pecados. Porque o juízo de Deus não tarda. Não tardará. Mas vamos mais. A rainha viu que quando Deus deu a Salomão como rei de Israel, fez isso porque Deus ama a Israel. Deus fez isso porque Deus amava o seu povo. Meus irmãos, aqui nós pensamos em Cristo Jesus. E como não pensar em Cristo Jesus? Se Cristo, Isabela Pires, minha irmã,
e a minha irmã Patrícia e Débora, se Cristo é o tipo maior de Salomão, é para quem Salomão aponta. Cristo é maior do que Salomão. Então tudo que tem a ver com Salomão aqui aponta para Cristo. Tem a perfeição em Cristo Jesus. E meus irmãos, tudo que a rainha de Sabá disse sobre Salomão é algo que nós podemos dizer com mais eficácia, com mais certeza, mais plenitude sobre Cristo Jesus, como o rei de um reino eterno de Deus. Ou seja, se a rainha de Sabá reconheceu essas coisas de Salomão, quanto mais nós podemos reconhecer e adorar a majestade de Cristo Jesus. Por mais que Deus tenha se agradado de Salomão, e se agradou de Salomão, por mais que Deus tenha se agradado de Salomão, Ele se agrada muito mais, incomparavelmente mais, do seu Filho eterno, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quem? Salomão, Davi, Moisés, qualquer deles, o apóstolo Paulo, pega os grandes santos da Bíblia. Qual deles ouviu uma voz do céu que disse: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer? E diz mais o autor aos Hebreus: qual dos anjos, os santos anjos que não caíram do seu estado de santidade, qual dos anjos jamais ouviu: você, meu Filho amado, em quem eu tenho prazer? Quem jamais ouviu essas palavras, senão Jesus de Nazaré? Quando batizado dos céus, veio a voz que disse: tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando no Monte Santo, Monte da Transfiguração, Jesus Cristo, na companhia de Pedro, João e André, ouviu a voz que se referia a ele, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvireis. Quem jamais ouviu de Deus algo assim? Como Cristo é superior, é digno de toda adoração na sua majestade real. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei eterno, Ele é aquele a quem Deus deu todas as coisas. Deus lhe deu todo o universo. É o que diz Efésios 1, 20 a 22. Lá Paulo diz que ao Senhor Jesus Cristo foi dada autoridade nos céus e na terra, em todo o universo. As potestades, os poderes pertencem a Cristo Jesus. Como não honrar a majestade real de Cristo? Como, irmãos, como não viver para a sua glória? Como não viver para a glória deste Deus, Rei incomparável que é o Senhor Jesus? Deus estabeleceu Cristo como Rei eterno, não só porque ama o seu Filho bendito, mas também porque nos amou. Lá, Paulo, em Efésios 2, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e aí diz: por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Deus nos deu a Cristo, o Rei incomparável, e Ele nos deu a Cristo porque nos ama. Deus nos deu o seu Filho unigênito, em quem Ele tem todo o prazer. Ele o deu por nós, porque nos ama. Como é que nós vamos responder a isso, Emily? Como é que nós temos respondido a isso? A essa dádiva do céu, incomparável que é Cristo. Como é que você tem respondido a isso? A este dom inigualável que é Cristo Jesus. Você tem que viver para a glória dele. Você tem que abandonar os seus pecados. Você tem que abandonar hoje os seus pecados. Você que tem que deixar todas as coisas para honrar a este Rei glorioso e eterno. Este dom inefável. Este dom incomparável. Cristo por nós, a esperança da glória. Honre ao Senhor Jesus Cristo. Mas a rainha de Sabá fez mais do que simplesmente perder seu fôlego na presença da sabedoria superior de Salomão, e mais ainda do que apenas dirigir palavras de louvor a ele. Ela fez mais. Ela fez algo palpável. Olha só o que diz o versículo 10 até o 12. Vamos ver juntos? Me ajudem, por favor, irmãos. Leiamos. Deu ela ao rei 120... E o disse nas pescarias,
Nunca mais deixes aqui não abundância, como a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as mãos de Irão, que de Ofir transportavam ouro, trazia de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta maneira de sândalo, fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira. Meus irmãos, a rainha de Sabá, como vimos, fez mais do que perder o seu fôlego diante da glória de Salomão, e mais do que apenas dizer palavras de louvor a ele. Ela deu seus bens a ele. Ela fez algo palpável. Ela fez algo palpável. Ela entregou os seus bens a ele. Diz o texto que ela trouxe 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas, de tal maneira que nunca se vira mais tanto em abundância como a rainha de Sabá havia levado a Jerusalém para ofertar ao rei Salomão. E aí o texto diz que não foi só ela que fez isso. O rei de Tiro, Irão, também fez isso. Olha só o versículo de número 11. Também as naus de Irão, os navios de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo. Madeira de sândalo é o sândalo vermelho. Naquele tempo, o sândalo vermelho era usado para construção de instrumentos. Muito comum construir instrumentos com esse tipo de madeira vermelha, avermelhada, que é o sândalo. Tanto que diz aí o versículo 12 que fez com o sândalo, com a madeira, harpas e alaúdes para os cantores. Não era próprio usar o sândalo para o tipo de construção desses instrumentos. Mas também fez com o sândalo balaústres. Né? Balaústres são colunas pequenas. Nós ainda vemos balaústres em algumas construções que visitamos. Elas são colunas pequenas que servem para embelezar e dar fundamento, estrutura às cercas menores. Então, fez também com aquela madeira alaústres. E veja, isso tudo o rei Irão de Tiro trouxe, juntamente com pedras preciosas. Irmãos, o fato de trazerem tesouros ao rei Salomão foi também resposta de oração. Salomão também escreveu um salmo, o Salmo 72, em que ele diz que as nações deveriam honrar o rei de Israel. Lá, Salomão diz assim: paguem-lhe ao rei de Israel, paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Aí continua no verso 15 do Salmo 72. E se lhe dará ao rei de Israel do ouro de Sabá. Salomão orou ao Senhor para que o rei ungido do Senhor fosse honrado, não só com palavras, mas com bens preciosos. E Deus ouviu a oração de Salomão. Mas ela se aplica ainda mais, como nós já temos visto, ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez, esses presentes extravagantes que deram a Salomão, tanto a rainha de Sabá como Irão, nos lembram daquilo que os profetas disseram a respeito de Jesus Cristo, o Rei. Olha o que Isaías diz. Olha só, irmãos, o que Isaías diz. As nações, falando do Messias, Isaías está falando do Messias, do Rei Jesus, do grande filho de Davi, do servo rei. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o esplendor que te nasceu. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Isaías, no capítulo de número 60. Isso se cumpriu com relação ao Messias. Isaías diz que por causa do Messias, estrangeiros viriam, reis estrangeiros viriam e dariam os seus pertences a esse Messias, esse ungido de Deus. Isso aconteceu em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, quando os magos do Oriente vieram presenteá-lo no seu nascimento. Lembram-se? Os magos do Oriente chegaram a fazer mais do que simplesmente adorar o Rei Jesus. Eles trouxeram incenso, ouro e mirra.
É interessante que a mirra era uma especiaria própria da região de Sabá, que é agora, né, a região do Iêmen, ali no extremo do deserto da Arábia, junto da Arábia Saudita. A mirra é uma especiaria muito própria daquela região. Provavelmente a rainha de Sabá levou dela a Salomão. E os reis do Oriente, os magos, melhor aqui, trouxeram para Jesus, no seu nascimento, incenso, ouro e mirra. As riquezas dos reis que Deus prometera, que viriam em camelos do Oriente, como nós vimos em Isaías, foi cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos uma lição que não é fácil, hoje nunca fora, que o Senhor Jesus é merecedor do nosso dinheiro. E quando fala em dinheiro, meus irmãos, você está falando de um Deus desse século. E aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Quando se fala de dinheiro, então divide os homens. Tem pessoas que vão à igreja e dizem, olha, até quando não falar de dinheiro, estou bem. Se falar de dinheiro, já me incomoda. Mas a Bíblia fala, como nós vimos em textos do Antigo Testamento e do Novo, que Jesus Cristo é merecedor dos nossos bens terrenos, dos nossos tesouros da terra. Ele é merecedor. Trouxeram para ele ouro, trouxeram incenso e mirra. A profecia dizia que isso deveria acontecer, e era do desejo de Salomão que o rei fosse honrado com ouro e mirra. Irmãos, dízimo e ofertas não são pecados. É pecado a maneira pela qual alguém pode administrar essas coisas. Aí sim isso pode ser pecado. Nós somos contrários biblicamente às igrejas que só querem dinheiro, que só pensam em dinheiro, que oprimem o seu corpo de membros, tirando deles tudo o que eles têm. Ao mesmo tempo, nós sabemos biblicamente, e está na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o rei ungido de Deus deve ser adorado com o nosso dinheiro também. Deus deve ser adorado, Cristo deve ser adorado com o nosso dinheiro também. Ele é merecedor dessas coisas. Não porque ele precisa, irmãos. Há alguma maneira de nós acrescentarmos dinheiro, por assim dizer, à conta bancária de Deus? O que daremos a Deus? Ele tem tudo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O que nós vamos acrescentar nos tesouros celestiais? Nada. Mas não quer dizer que Cristo não seja digno de receber. Ainda que nós não acrescentemos nada a ele ainda assim é digno de receber a nossa adoração através da dedicação dos nossos bens. E como nós falamos sempre aqui, quem deu-se a Cristo dará também os seus bens. Se você deu o seu coração a Cristo, o que você reterá? O que você segurará? Se você já deu por si inteiro a Cristo, o que você reservará a si mesmo? Nada. Veja quando os homens entregam o coração a um ídolo desse mundo. Eles dão tudo. Tudo. Tudo a eles. Porque faz parte da adoração entregar tudo. Quando o homem adora o Deus futebol, ele entrega tudo, ele gasta todo o seu dinheiro naquilo, porque é o seu ídolo, é o seu Deus. Quando um homem adora os prazeres sexuais ilícitos, ele queimará o seu dinheiro em pornografia, em prostituição, ele pegará o dinheiro da sua família e queimará nisso, porque é o ídolo, é o Deus do coração dele, porque há uma verdade espiritual aqui. Quando nós amamos ao Deus, qual os Deus que seja, o verdadeiro ou o falso, nós lhe daremos tudo. Nós daremos tudo. Quando alguém ama o trabalho, pense em alguém que é viciado em trabalho. Ele dá tudo. Ele passa mal. Ele entra num burn-in, num estresse. Mas ele dá tudo. Tudo. Esta é uma lei espiritual, irmãos. E ninguém escapará dela. Quando nós amamos algo, nós dedicamos tudo. Quando se ama a Deus, nós damos tudo a Ele. Não só o nosso coração, mas o nosso bolso também passa a ser do Senhor. E o que eu quero dizer, não é que você, embora, obviamente, Deus muito abençoará, não é que você tenha que dar tudo o que é seu, a comunidade cristã, nada disso.
a princípio, mas a ideia é que você não só dá o seu dízimo e a sua oferta, porque isso a Bíblia ordena, o seu dízimo e sua oferta, mas na administração do restante do dinheiro de Deus, que Deus te deu, que fica com você, você procurará a glória dele. Porque você é um mordomo de Deus. Essa é a chamada doutrina da mordomia. Eu e você somos mordomos de Deus. O dinheiro que você recebe no final do mês, ou no início do mês, né, do mês passado, esse dinheiro não é meu nem seu. Esse dinheiro é de Deus, que é dono do ouro e da prata, e ele dá a você para que você administre esse dinheiro para a glória dele. Então, é chamada assim a doutrina da mordomia cristã. Nós somos mordomos administrando os bens que não são nossos, são do nosso Senhor. É por isso que a Bíblia diz para a gente não gastar o salário do nosso suor, né, naquilo que não é pão. Não gastem o suor do rosto de vocês, ou a ideia de o salário de vocês, naquilo que não é pão. Saibam administrar bem o dinheiro para a glória de Deus. Afinal, um crente com dívida não proclamará, nem testemunhará a glória de Deus. Pelo contrário. Ok? Então, o nosso dinheiro todo é do Senhor. Aquilo que dedicamos, dízimos e ofertas, como a Bíblia ordena, e aquilo que fica conosco pela graça de Deus. A maior parte fica conosco. Mas nós não podemos sair fazendo o que queremos só porque ficou conosco. Nós ainda temos o compromisso de administrar o nosso dinheiro que Deus nos deu para a glória dele, para o reino dele. Você pode fazer isso? Você dá o seu dízimo e sua oferta, você compra livros, compra Bíblias para presentear os seus vizinhos, seus amigos que não são crentes. Você está usando o seu dinheiro para a glória de Deus. Você compra um presente para o seu vizinho, um bolo para ele, um doce, para presenteá-lo ali, para fazer aquela ligação com ele, para posteriormente ele abrir o seu coração mais a você quando você precisar falar do Evangelho. Todo o seu dinheiro está sendo pensado para a glória de Deus. Você tem colocado os seus filhos em escolas que procuram ensinar aquilo que é cristão, porque você está preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Você está usando o seu dinheiro para a glória de Deus. É o que a rainha de Sabá fez, quando ela honrou a Salomão com o seu dinheiro. Nós devemos muito mais honrar a Deus com o nosso dinheiro. Agora deixa eu terminar, por favor, irmãos. Toda essa conversa sobre tesouros e dinheiro pode levar algumas pessoas a acharem que cristianismo é uma coisa muito cara, né? Ser cristão custa muito. As pessoas provavelmente disseram a mesma coisa sobre a rainha de Sabá. Ela deu demais. Afinal, deu a Salomão grandes presentes de sua própria fortuna pessoal. Mas no fim, e atenção, e nós caminhamos para o fim aqui. No fim, isso foi para o próprio benefício da rainha de Sabá. Porque em troca do que ela deu, ela recebeu muito mais. Olha o que diz o versículo de número 13. Vamos ler juntos para terminarmos? Leiamos. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Afora tudo o que ele deu por sua... Assim como quando eu leio esse versículo, sabe em que versículo nós pensamos quando nós lemos esse versículo? Naquele do Novo Testamento que diz assim: porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A rainha de Sabá tinha dado da sua fortuna pessoal ao rei Salomão, mas ela não ficou sem receber. Porque eis aqui um princípio bendito: o rei Jesus nunca deixa de dar muito mais àqueles que dão a ele. Irmãos, não há melhor investimento na vida do que a obra do Senhor. Não há. Tem pessoas que investem na bolsa, investem no tesouro direto. Veja, a princípio nada disso é errado, a não ser que seja movido de ganância e coloque em risco as suas possessões por causa de ter só mais dinheiro. Então, tem que ter muito cuidado. Mas as pessoas estudam isso, se envolvem com isso, querem aplicar, querem ter rendimentos e tudo mais. Você vê isso, é o que roda o mundo, é o mamon, é o dinheiro. Mas não há investimento mais abençoador e mais seguro. Não se procura investimentos seguros? Qual que é o investimento mais seguro? O de melhor rentabilidade, mais segurança, que vai me dar mais dinheiro, com mais segurança e que eu vou perder menos. Não se faz esses estudos,
o investimento mais rentável, por assim dizer, o mais abençoador e o mais seguro é o investimento que fazemos no reino de Deus. Porque esse certamente nos dará muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ah, meus irmãos, como isso é verdade. Salomão deu à rainha tudo o que ela queria, a sua sabedoria, sua riqueza, mas a enviou com muito mais do que ela podia imaginar. Tanto que o texto do versículo 3 diz assim: e além disso, afora do que ele deu, segundo o que ela pediu, deu-lhe muito mais por sua generosidade real. Ou seja, ela recebeu muito mais do que ela pensava que receberia. E ela foi para a sua terra com seus servos. Irmãos, se o rei Salomão, o salvo, o redimido Salomão, embora pecador, se ele deu para a rainha de Sabá muito mais do que ela esperava, o que nós podemos pensar que Cristo, o Rei eterno, maior do que Salomão, nos dará? Uma bênção ainda maior espera-nos no último dos dias, quando Jesus Cristo virá no seu reino eterno. Alguns acreditam que a rainha de Sabá receberá a vida eterna. Alguns teólogos acreditam que a rainha de Sabá foi salva, pelo que ela falou, pelo que ela disse de Deus. E é possível que isso seja verdade acerca dela, porque Jesus a inclui como uma testemunha a condenar os incrédulos no último dia. Quando Jesus está falando em determinado momento, lá no Evangelho de Lucas, aos homens que não criam nele e queriam sempre um sinal para que Jesus provasse ser o Messias, olha o que Jesus lhes diz. A rainha do sul, que é a rainha de Sabá, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, a rainha de Sabá condenará essa geração incrédula no dia do juízo, porque ela foi ouvir, ela saiu de longe para ouvir alguém de menor glória, incomparável menor glória do que Cristo, e vocês têm Cristo diante de vocês, e vocês não dão a glória devida a Ele. Por isso ela vos condenará. Meus irmãos, a rainha de Sabá deu a Salomão e recebeu muito mais. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo e se entregam a Ele com seu coração, primeiramente os seus bens, logo em seguida, receberão muito mais do que pensam ou imaginam. E eu termino aqui, nesse versículo 13, quando ele fala da rainha de Sabá, e quando nós lembramos do que Jesus disse sobre a rainha de Sabá, que ela se levantará para condenar uma geração de incrédulos. Aqui é uma promessa da bênção e uma advertência ao mesmo tempo. A ideia é a seguinte, a verdade é a seguinte: se nós dermos ao Senhor Jesus Cristo a nossa vida e tudo que é nosso, então receberemos infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas se nós recusarmos a dar a nossa vida e tudo que é nosso a Cristo Jesus, nós perderemos tudo e seremos condenados. Essa é a verdade que nos ensina a rainha de Sabá. Irmãos, veja o que Pedro disse ao Senhor Jesus Cristo. Diz o texto seguinte: então lhe falou Pedro, o apóstolo: Senhor, eis que nós deixamos tudo, abrimos mão de tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Como é que nós viveremos? Nós abrimos mão dos nossos bens, nós temos entregado tudo, os nossos bens, a nossa vida, tudo, te deixamos para te seguir. O que será de nós? O que será de nós? E aí veja, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E agora vê, e agora se refere muito a nós aqui. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus 19, 27 a 29. Todo aquele que abrir mão de todas as coisas, que entregar a si mesmo e todas as coisas juntamente a mim,
este receberá muito mais e receberá a vida eterna. Essa é a bênção prometida àqueles que têm se dedicado a Deus pela graça dele, nós pecadores e falhos como somos, mas temos sinceramente tentado dedicar a nós os nossos bens a ele. E ele vê o coração, ele vê a sinceridade. E ele a recompensará. Ok? Ok, Renata? Deus recompensará a sinceridade do coração. Ele dará muito mais e a vida eterna a todos aqueles que, abrindo mão de tudo, o seguirem. Ao mesmo tempo, lembram-se, há uma ameaça aqui. A rainha de Sabá se levantará para condenar os que não fizerem isso. Porém, se nós não dermos a Jesus o quanto ele merece, então a rainha de Sabá, e isso acontecerá mesmo, porque Jesus disse que ela vai se levantar no dia do juízo, como todos os mortos se levantarão. Ela se levantará e condenará aqueles que não deram a Cristo o que ele merecia no juízo final. E o que mais a rainha de Sabá poderia fazer senão isso? Condenar aqueles que não deram a Jesus aquilo que ele merecia. Não é claro que ela fará isso? É claro. Ela dirá aos incrédulos: eu dei a um rei muito menor do que o Senhor Jesus Cristo os meus bens, os meus tesouros, a minha honra e a minha adoração. E vocês viveram a ouvir a palavra de Cristo, a ter experiências com ele e nunca lhe deram nada. Vocês merecem a condenação. A condenação de vocês é justa, porque vocês tiveram o presente mais bendito, o rei mais glorioso, e não o trataram como ele merecia. A rainha de Sabá se levantará e condenará a geração dos incrédulos. Ela dirá: se eu honrei a Salomão, vocês deveriam ter honrado a Jesus. Veremos então, irmãos. Que dia, não? Que dia, Laila? Que dia. Nós veremos a rainha de Sabá, a rainha do sul, nós a conheceremos pessoalmente naquele dia. E como Cristo disse, ela se levantará para julgar os incrédulos. O que ela dirá sobre nós? Nós veremos também Cristo Jesus, Rei de tudo e de todos. O que ele dirá sobre nós naquele grande dia, naquele grande dia do juízo. Irmãos, você tem adorado a majestade real de Cristo? Você tem sido um servo pela graça, um servo sincero, embora um pecador como eu também, mas um servo sincero que quer servi-lo com sua vida e os seus bens. Você tem dado ao seu Jesus o que ele merece por ele ter dado a sua vida por ti? Lembre-se, naquele dia, o grande dia do juízo, que pode vir para nós antes que nós imaginamos, porque eu e você podemos morrer mais rápido do que nós imaginamos. E nós nos encontraremos com Cristo e com a rainha de Sabá. E o que será dito de nós? Honramos ou não a Cristo Jesus como ele merece? Irmãos, que Deus se compadeça de nós, que pela sua graça e pelo seu Espírito, ele nos leve a honrar a Cristo segundo quem ele é de fato. Que nós o vejamos segundo a sua glória e nós o reconheçamos como ele é, o Rei da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém, queridos. Meus irmãos, vamos orar e vamos nos preparar para a Santa Ceia. Ó Deus santo e bendito, nós ouvimos a tua palavra. Ouvimos a tua palavra que nos falou do teu Filho, Rei.